Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2024. Tá começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe, por aqui a gente traz para nossa pauta todos os assuntos fundamentais para pensar numa sociedade mais justa, nesse caminho importante para o bem viver. Então a gente fala sobre agroecologia, saúde, meio ambiente, cultura, sim, tudo isso e também mais. A gente fala sim sobre política, economia, mundo do trabalho, outros assuntos um pouquinho mais cabeludos, mas também fazem parte dessa caminhada por uma sociedade que a gente tanto almeja. Meu nome é Lucas Weber, então eu te convido para acompanhar os destaques do programa de hoje que está só começando. Por que o Brasil abandonou a política antitabagista e quais têm sido as consequências disso? Julian Assange está livre. Jornalista deixou prisão em Londres após 5 anos e agora segue de volta para a Austrália. No programa de hoje você vai relembrar as principais acusações contra ele e aonde ele será julgado. Candidatos do Centrão têm vantagem, de acordo com pesquisas nas capitais do norte do país. Queimada do Pantanal. Ministra Marina Silva atribui incêndios a atitudes criminosas na região. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa. Bora lá que tem muita coisa para falar. Mesmo que você não seja fumante, talvez já tenha percebido que nos últimos anos o preço do cigarro não vem aumentando. E não pense que é à toa, uma coincidência ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, o Brasil vigorou durante 5 anos uma medida, uma política pública justamente antitabagista, que entre todas as medidas propostas pelo governo federal, uma delas era o reajuste anual justamente do preço do maço do cigarro. Por isso que a gente viu lá entre 2011 até 2016 o preço do cigarro todo ano aumentar. Mas de um tempo para cá, justamente de 2016 para cá, quando essa política parou de vigorar, parece que o preço estagnou, enquanto todas as outras coisas, todos os outros produtos, desde as questões de consumo básico, alimentícios, aumentaram, enquanto o cigarro ficou estagnado. Quais são os efeitos disso, por exemplo, para as contas públicas do país? Ou até mais do que isso, quais são os efeitos para a saúde pública? Porque toda essa política antitabagista recebeu, por exemplo, o aval da OMS, a Organização Mundial da Saúde. O Brasil foi reconhecido pelos avanços justamente por essas medidas que vigoraram durante 5 anos. Mas e agora? Será que é o momento de retomar? O que o Brasil está perdendo deixando isso de lado? Para entender todas essas questões com bastante precisão, a gente traz aqui para a roda, mais uma vez para o Bem Viver, uma parceira de primeira ordem que a gente tem muito orgulho de trazer, que é a ACT, essa entidade que atua na promoção e defesa de políticas de saúde pública, especialmente nas áreas de controle de tabagismo, alimentação saudável, controle do álcool e também impulsão da atividade física. E quem vai estar aqui para falar com a gente é nada menos que a diretora-presidente da CT, Mônica Andrés. Que alegria poder falar contigo mais uma vez. Obrigado aí por separar um tempinho para falar com o Brasil de Fato, viu, Mônica? Obrigada Lucas, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e contribuindo para esse debate, né, que eu acho que é tão importante aí em termos de saúde no Brasil. Com certeza, é fundamental e é importante demais trazer pessoas que se dedicam a esse tema para explicar para todo mundo por que a gente precisa olhar com a devida atenção para esse tema que não tem nada de antigo, segue super atual. Bom, Mônica, eu já trouxe aqui na introdução mais ou menos o que foi essa política que vigorou, essa política antitabagista que vigorou de 2011 a 2016, ali principalmente durante o mandato da presidenta Dilma Rousseff, mas vai ser importante demais te ouvir explicando um pouquinho mais detalhadamente, porque não era só questão dos preços. Eu acho que também a gente pode falar um pouquinho das publicidades, essas campanhas de marketing, mas enfim, eu acho que se você detalhasse um pouquinho mais também sobre a questão dos preços, de como essa tributação funcionava, vai ser muito importante para a gente relembrar como ela funciona e o que a gente está perdendo com ela não vigorando agora. Tá ótimo, Lucas. Olha, acho que foi um período bem importante para o Brasil, né, porque em 2011 a gente teve a aprovação de uma lei que trouxe inovações, né, para o controle do tabaco. Tanto nós tivemos a lei antifumo nacional, né, que a gente já tinha tido a aprovação de uma lei antifumo em São Paulo, muito bem sucedida, 8 estados depois aprovaram leis semelhantes, e aí nós tivemos em 2011
a lei que tornou nacional, né, a proibição do fumo em ambientes fechados, né, que até hoje vigora aí com muita aceitação das pessoas. Tivemos também esse avanço no que se refere à publicidade, né, restringindo ainda mais a possibilidade de publicidade de produtos de tabaco, o que também, né, mostrou ser uma medida bem importante para auxiliar as pessoas, né, a deixarem de fumar e até não se sentirem tão atraídas para o consumo. Ainda ficou uma brecha, né, na questão da publicidade, que é a questão da exibição dos maços nos pontos de venda, e a indústria acaba explorando bastante isso. E hoje, lógico, ainda também o desafio das redes sociais, da internet, que acabou trazendo aí uma outra fonte, né, de publicidade, ainda que seja legal, de produtos de tabaco. Mas também nesse período, né, em 2011, a gente teve aí essa política tributária, né, onde se previa o aumento progressivo dos impostos de tabaco e também a instauração do preço mínimo para os maços de cigarro, né, que então se determinou que progressivamente seria ajustado até chegar ao valor de R$ 5 em 2016, no final do ano. Essa política tributária, ela é extremamente eficaz, porque é aquela questão de doer no bolso, né? Quer dizer, quando o preço está mais alto, as pessoas tendem a diminuir o consumo, muitos fumantes até deixam de fumar por causa disso, e para os jovens também, fica algo que dificulta um pouco mais o acesso e, portanto, dificulta um pouco mais a experimentação e a iniciação. Então, é uma medida muito eficaz, né, para a questão de saúde, né, para prevenção e também redução de consumo, e também para arrecadação, né, porque você tem aí aumento de imposto de um produto que faz mal à saúde, então você traz aí a possibilidade de arrecadação maior para investimento em políticas sociais e tudo mais. Então, essa política ela já vem se mostrando, não só no Brasil, mas no mundo todo, como uma das mais importantes para a gente ter a queda da prevalência, do número de fumantes, né? Então, no próprio Brasil tem um estudo que foi feito que quando houve aumentos de preços impostos de cigarros, a gente teve queda na prevalência, ou seja, é uma política que funciona, tanto para a saúde quanto para a economia. Mas, como você falou, infelizmente, desde 2016, nós não tivemos nenhum reajuste, né? Então, o preço mínimo de cigarros continua em R$ 5, não tivemos também reajustes, né, de impostos relacionados a produtos de tabaco, e a consequência é que o cigarro vai se tornando mais acessível, mais atraente, justamente o oposto do que a gente quer, né? A gente gostaria de estimular o consumo de produtos saudáveis e não de produtos não saudáveis, como é o caso dos cigarros e outros produtos de tabaco. Perfeito, Mônica. Essa explicação é muito importante para a gente conseguir falar com todo mundo que, por mais estranho que pareça que uma política pública significa aumentar o preço das coisas para as pessoas se sentirem mais receosas em comprar, no final das contas super funciona, porque não deixa de ser um gesto de educação. E até aproveitando tudo isso que você trouxe, queria trazer uns dados que a própria ACT divulgou a partir de dados, na verdade, do Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária, que faz uma comparação de qual seria o preço do maço de cigarro se essa política que vigorou até 2016 permanecesse no país. Então eles pegaram os reajustes que aconteceram nesses 5 anos e trouxeram para a realidade como se ela ainda tivesse. Eles chegaram que o valor mínimo hoje do maço de cigarro seria de R$ 12,76, enquanto que a gente encontra ele aí por R$ 5. A gente está falando mais do que o dobro. Então dá para ter uma boa noção dos impactos que isso significa, que no final das contas diz duas coisas, né, Mônica? Primeiro,
que é um incentivo, não deixa de ser um incentivo para as pessoas continuarem fumando e não deixa também de ser uma perda de arrecadação que o governo pode ter em relação aos tributos do cigarro. A gente às vezes vê até as pessoas fumando mais vapes, esses cigarros eletrônicos, do que cigarro, mas mesmo assim ainda seria importante, por todos os estudos que vocês têm, uma tributação digna, efetiva, condizente com tudo esse histórico do Brasil. Ainda funcionaria? Ainda traria resultados positivos para o Brasil, Mônica? Sem dúvida alguma, Lucas. A gente observou que o Brasil ele tem um histórico de vir observando uma redução, né, do número de fumantes ao longo dos anos. Só que isso vem estacionando, justamente porque a gente não teve mais esse reajuste na política tributária, além de, claro, outras medidas que devem ainda ser adotadas. Eu mencionei antes, né, que publicidade ainda tem que ter um avanço, a gente tem que ter avanço na questão, por exemplo, da proibição do uso de sabores e aromas, né, nos produtos de tabaco, que vem sendo muito explorado também como uma forma de atrair novos consumidores. Então, você colocar ali o cigarro com o saborzinho, né, de uva, morango, etc., você acaba atraindo mais o público jovem, facilitando a iniciação. Então, são várias medidas que o Brasil tem que adotar. Mas, entre elas, essa da tributação. E o fato da gente não ter tido nenhum reajuste acabou fazendo com que aquela curva descendente, né, estagnasse. Então, hoje, a gente está com uma prevalência no Brasil em torno de 9,3%, de acordo com o Vigitel, né, que é uma pesquisa feita anualmente pelo governo, e era o equivalente ao que nós tínhamos em 2018. Ou seja, a gente deixou de cair, né? A gente estava numa descendência ali, conseguindo reduzir cada vez mais, né, desestimulando o consumo, porém, agora isso estacionou. E isso é um reflexo da falta dessa iniciativa. Também vou comentar sobre o que você mencionou do estudo, porque são dois estudos, na verdade. Um foi uma nota técnica que a CT publicou, né, está disponível no nosso site, mostrando justamente que se a gente tivesse tido um reajuste nos mesmos moldes que foi feito entre ali 2012, né, e 2016, nós teríamos hoje um cigarro com preço mínimo de 12,76%. E isso a gente sabe que está apenas em R$ 5 atualmente. Se a gente tivesse tido pelo menos um reajuste somente pelo IPCA, porque naquela época eles fizeram até um aumento maior, acima da inflação, que por isso chegaria aí a esses 12. Mas digamos que a gente colocasse também até minimamente aí o reajuste pelo IPCA, nós teríamos um valor de R$ 7,22, ou seja, de nenhuma maneira é justificável que a gente ainda esteja nos R$ 5, né? E isso provoca não só aquilo que você comentou, né, que é uma facilidade maior de iniciação, ou até a manutenção do consumo, às vezes até a ampliação do consumo, mas também uma perda de arrecadação, né? Então, a gente ouve, às vezes, quando as pessoas estão discutindo aí a questão dos vapes, né? O Brasil, acho que tomou uma medida muito importante com a decisão da Anvisa, né, de manter a proibição da venda dos cigarros eletrônicos no país, porque não tem nenhuma evidência de que isso possa trazer algum benefício para a população, né? A gente tem no Sistema Único de Saúde um tratamento disponível, né, gratuito, para as pessoas que querem deixar de fumar. Então, a alegação de que seria uma alternativa para que as pessoas deixassem o cigarro e passassem a consumir um outro produto e tal, no Brasil não se justifica. E as pessoas às vezes alegam que, mas se você não liberar o consumo do vape ou a venda do vape, você está deixando de arrecadar, e já ouvi cifras como o Brasil deixa de arrecadar em termos de em torno de 3 a 4 bilhões e tudo mais. Porém, se a gente analisar a falta de reajuste que acontece numa política que nós já temos, né, que é a política do preço mínimo, por exemplo, foi feita uma análise onde se observou que o Brasil perdeu apenas em 2023 4,4 bilhões de reais só por não ter reajustado esse valor. Se a gente for pensar o acumulado entre 2017 e 2023, isso passa de 10 bilhões de reais, ou seja, uma política que já está aí, né? Basta
um decreto, né, ou uma manifestação aí por parte da Receita Federal, do governo federal, para ter esse reajuste e poder recuperar um pouco dessa perda arrecadatória que o Brasil vem sofrendo em função de não ter ajustado o preço mínimo. E fora isso, só um último comentário é sobre o estudo do IEX que você mencionou, né, que é um estudo que foi divulgado recentemente pelo INCA, né, ali pelo Ministério da Saúde, mostrando o custo econômico associado às doenças tabaco relacionadas, que é altíssimo, né? Então, por mais que possa se dizer, poderia se arrecadar mais com produtos de tabaco, é claro que a gente tem que sim tributar fortemente esses produtos, mas nunca isso vai compensar, digamos assim, as perdas que nós temos no Sistema Único de Saúde e no sistema suplementar devido ao tratamento de doenças tabaco relacionadas, porque, segundo esse estudo, são 67 bilhões de reais ao ano gastos com o tratamento de doenças tabaco relacionadas, e se ainda for computar custos indiretos, né, como afastamentos, perda de produtividade, cuidados por terceiros, esse valor chega a 150 bilhões de reais. Então, é uma conta que não fecha, e o Brasil precisa, sim, não somente tributar fortemente esses produtos, como também adotar todas as outras medidas que tiver ao seu alcance para não ter o estímulo aí ao consumo de qualquer produto, seja ele cigarro convencional, cigarro eletrônico, narguilé, né, qualquer produto que venha aí a causar tantos problemas, né, à saúde das pessoas e de seus familiares também. São impressionantes todos esses números, né, Mônica? A gente está aqui focando bastante no debate econômico, mas é importante a gente falar que é só um viés que a gente está adotando para explicar de como é uma questão de saúde pública. E a partir do momento que a gente desconsidera ele, a gente deixa à mercê a nossa população para tantos efeitos nocivos que essas drogas legalizadas trazem para a população. Mônica, agora então, para fechar a nossa conversa, eu só queria te ouvir um pouquinho de quais são as perspectivas que vocês têm dialogado com o governo, ou seja, com o Congresso, de retomar essa política toda que a gente vem comentando de tributação do preço do cigarro e também entender se de repente a reforma tributária que recentemente foi aprovada e carece ainda de algumas outras micro-reformas, de alguns avanços, de algumas leis complementares, melhor dizendo, se essa seria uma oportunidade, porque a princípio ela traz já esse pressuposto de que esses produtos aí que são nocivos precisam de uma tributação extra, mas queria entender se vocês estão apostando, digamos, em dois caminhos, se vocês querem aproveitar que já existe todo esse texto preparado, se de repente seria uma via mais rápida, enfim, entender porque o debate está um momento suscetível, né? O governo vem recebendo pressões aí de diversas partes do mercado, de cortar gastos, de aumentar impostos, enfim, são várias as pressões, então me parece que é um momento sim de chegar com uma proposta muito boa, muito pertinente como essa que a gente vem conversando. Enfim, Mônica, explica um pouquinho quais são os caminhos e se essas leis complementares à reforma referente aos impostos seria uma boa maneira de apostar no avanço dessa lei. Sim, Lucas, eu acho que são dois caminhos que são duas oportunidades para o Brasil que a gente não deveria perder de forma nenhuma. Uma é o reajuste imediato do preço mínimo, né, de cigarros, por exemplo, porque depois que a gente viu, né, o quanto a gente está perdendo e o quanto a gente já deveria ter feito, né, no sentido de reajustar esse valor, isso poderia ser imediato, isso não depende da reforma tributária, e o governo pode tomar essa medida no momento que ele quiser. Então, isso, porque é uma lei à parte, já vigente, ou seja, eles poderiam já adotar, e nós sugerimos que o façam, né, que adotem esse reajuste imediato, minimamente aí em relação aos preços dos maços de cigarros. E, fora isso, a gente acredita, sim, e tem defendido muito fortemente que a reforma tributária seja também uma oportunidade da gente rever um pouco o que a gente está buscando para a saúde da população. Porque não é possível que a gente tenha, né, o cigarro, por exemplo, como um produto que não recebe reajustes e está mais acessível do que, às vezes, uma garrafa de água, né? Do que, às vezes, um suco de frutas. Quer dizer, nada justifica uma coisa dessa. A gente tem que buscar o contrário, né? A gente tem que tornar produtos que são nocivos à saúde mais caros e facilitar o acesso de produtos saudáveis. Então, por isso, a gente defende, sim, que a tributação
seja majorada, né, dentro da perspectiva do imposto seletivo para produtos como tabaco, álcool e ultraprocessados, né, e que seja mais barato para produtos como, por exemplo, né, está sendo proposto a isenção para a cesta básica baseada em produtos saudáveis, né? Então, esse é o modelo que a CT defende, que a gente tem tentado contribuir para o debate, enviando subsídios, produzindo relatórios, né, participando das discussões, porque isso vai moldar o futuro do Brasil, né? Se a gente conseguir adotar uma reforma tributária que, de fato, tenha esse efeito, né, de levar a uma tributação majorada dos produtos nocivos, o que vai trazer também um aumento de arrecadação para o governo através dessa tributação, nós vamos estar incentivando a saúde, vamos estar incentivando um consumo mais saudável pela população. E é isso que a gente espera, né? Acho que a reforma tributária, ela não é só uma oportunidade de simplificação do sistema tributário, ela é uma oportunidade de também corrigir distorções e rumar, né, fazer com que o Brasil possa rumar em direção a um país mais saudável, mais justo, mais sustentável. Então, a gente apoia o que a gente chama de reforma tributária 3S, ou seja, saudável, solidária e sustentável, né? É isso que a gente busca que o Brasil possa assumir nos próximos meses. E é por aí também que o Brasil, de fato, acompanha, acredita e vai seguir contando com a parceria da CT. A gente acabou de conversar com a diretora-presidente da organização, Mônica Andrés. A gente discutiu a política antitabagista no Brasil, que vigorou de 2011 a 2016 e desde então parou. Foi abandonada pelo governo, fazendo com que o preço do maço de cigarro, desde então, não fosse reajustado, fazendo perder toneladas de dinheiro em relação a tributos, além também de deixar a população à mercê de todos os malefícios que essa droga lícita, digamos assim, traz para a população. Mônica, desde já, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente. Sempre um prazer, portas abertas por aqui, viu? Muito obrigada, Lucas, mais uma vez, e também fico à disposição. O jornalista australiano Julian Assange deixou a prisão em Londres, onde ele estava há mais de 5 anos, isso na última segunda-feira. Assange foi preso acusado de conspiração após revelar informações contidas em documentos secretos do governo dos Estados Unidos. Ele foi solto após assinar um acordo em que ele se declara culpado por divulgar os segredos militares americanos. Ele agora seguirá de volta para a Austrália e deve comparecer a um tribunal nas Ilhas Marianas do Norte, um território dos Estados Unidos no Pacífico. Vamos entender melhor essa história na reportagem do Brasil de Fato. Após ser liberado da prisão, onde estava detido há mais de 5 anos na capital do Reino Unido, Londres, o jornalista australiano Julian Assange, fundador do site Wikileaks, embarcou rumo à Austrália, o seu país natal. Segundo a agência de notícias AFP, Assange concordou em se declarar culpado num tribunal dos Estados Unidos por revelar segredos militares em troca da liberdade. O acordo encerraria, assim, um longo drama legal. Ele deve comparecer a um tribunal das Ilhas Marianas do Norte, um território estadunidense no Pacífico. Segundo o acordo, ele vai se declarar culpado de conspiração para obter e disseminar informações de defesa nacional. Assange se opôs a ser extraditado para território estadunidense, onde a defesa dele temia que pudesse ser condenado à morte. As Ilhas Marianas são um território do país no Pacífico mais próximas da Austrália do que do continente americano. Segundo o jornal New York Times, ele deve comparecer à corte da cidade de Saipan nesta quarta-feira, rumando depois para a Austrália. Este é o resultado de uma campanha global que abrangeu organizadores de base, defensores da liberdade de imprensa, legisladores e líderes de todo o espectro político, até as Nações Unidas. O movimento criou um espaço para um longo período de negociações com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, conduzindo a um acordo que ainda não foi formalmente finalizado. O Wikileaks publicou histórias inovadoras sobre corrupção governamental e violações dos direitos humanos, responsabilizando os poderosos pelas ações. Como editor-chefe, Julian pagou caro por esses princípios e pelo direito de o povo saber. O fundador do Wikileaks foi detido pela polícia britânica em 2019 e depois acabou preso.
na penitenciária de segurança máxima Belmarsh, em Londres. Antes já tinha passado 7 anos confinado na Embaixada do Equador em Londres, onde buscou refúgio para evitar a extradição por acusações de agressão sexual na Suécia, que mais tarde foram retiradas. O jornalista despertou a ira dos Estados Unidos por divulgar um grande número de documentos que provavam crimes cometidos por militares do país em suas campanhas no Iraque e no Afeganistão, na chamada Guerra contra o Terror. Diversos líderes latino-americanos celebraram a libertação de Julian Assange. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comemorou a soltura dele e afirmou que a justiça sempre prevalecerá. Já o mandatário mexicano Andrés Manuel López Obrador fez referência à Estátua da Liberdade dos Estados Unidos e disse que, abre aspas, pelo menos neste caso, essa estátua não ficou como um símbolo vazio, está viva e feliz como milhões no mundo, fecha aspas. Obrador ganhou destaque no caso de Assange quando ofereceu ao ativista asilo político no México, após ele ser expulso e preso na Embaixada do Equador em Londres. A presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, também se manifestou e lembrou que tinha entregado as chaves da cidade do México a Assange quando ela era chefe do governo da capital e afirmou, abre aspas, celebramos hoje sua liberdade, fecha aspas. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que também era um dos mandatários mais ativos nos pedidos de libertação de Assange, disse que, abre aspas, denunciar o massacre de civis no Iraque por parte da ação bélica dos Estados Unidos foi seu crime. E agora, o massacre se repete em Gaza, fecha aspas. Ainda de acordo com Petro, a prisão eterna de Assange e a sua tortura era um atentado contra a liberdade de imprensa em escala global. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, afirmou que, abre aspas, o longo e cruel castigo que impuseram a Assange por suas denúncias dos crimes imperiais ficará na memória dos povos, como prova do pouco que seus carcereiros acreditam na liberdade de imprensa, fecha aspas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também celebrou a soltura e declarou, abre aspas, o mundo está um pouco melhor e menos injusto hoje. Julian Assange está livre depois de 1901 dias preso. Sua libertação e retorno para casa, ainda que tardiamente, representam uma vitória democrática e da luta pela liberdade de imprensa, fecha aspas. Apesar do alívio, a esposa do jornalista e ativista Stella Assange manifestou preocupação com a viagem do marido do Reino Unido até as Ilhas Marianas do Norte, um território norte-americano. Nas redes sociais, ela escreveu: Julian não estará seguro até pousar na Austrália. Por favor, continuem acompanhando o voo dele. Após se declarar culpado, a expectativa é de que Assange seja sentenciado a 62 meses de prisão. O tempo, porém, é inferior aos 5 anos que o ativista já cumpriu, resultando assim na sua liberdade logo após a audiência. Também a agência de notícias AFP, a esposa Stella Assange, afirmou que o mais importante é que o acordo envolve um tempo de prisão cumprido e assim ele poderá sair livre. De acordo com ela, a prioridade agora é que Julian Assange recupere a saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. O caso Assange se arrasta há 14 anos. Ele foi acusado 18 vezes de espionagem e viveu sob ameaça constante de extradição para o país, para os Estados Unidos. Ele temia esse movimento. Havia preocupação de que, caso extraditado para os Estados Unidos, ele fosse obrigado a cumprir penas severas com mais de 100 anos de detenção. Aqui no Brasil de Fato, nós preparamos uma matéria que relembra as principais acusações que pesam contra Assange, que vão desde violência sexual, caso que o obrigou a se asilar na Embaixada do Equador, em Londres, até a prisão em 2019, em um presídio de segurança máxima na Inglaterra. Vamos relembrar tudo isso na reportagem. O jornalista e ativista Julian Assange deve comparecer nesta quarta-feira a uma corte na cidade de Saipan, onde será formalizado o acordo de liberdade dele. Segundo a agência de notícias AFP,
Assange concordou em se declarar culpado por revelar segredos militares para finalmente ser solto de uma prisão de segurança máxima em Londres e conseguir voltar para casa na Austrália, seu país natal. A expectativa é que o jornalista seja sentenciado a 62 meses de prisão, tempo, porém, inferior aos 5 anos que ele já cumpriu, resultando assim na liberdade imediata após a audiência. Entre 2010 e 2011, alguns dos maiores jornais do mundo publicaram um material extenso sobre abusos de militares dos Estados Unidos no Iraque e Afeganistão. Entre os 250 mil documentos expostos pelo Wikileaks estava um material de tortura do exército utilizado no centro de detenção de Guantánamo e até espionagem contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. Para expor esses crimes, o jornalista Julian Assange foi alvo de perseguição do governo dos Estados Unidos. Primeiro, uma acusação frágil de violência sexual, que depois foi retirada, e o obrigou a se refugiar na Embaixada do Equador em Londres. Lá, numa sala pequena e abafada, ele viveu 7 anos, dono de um gato e recebendo visitas de personalidades. Acabou sendo preso em 2019. A partir daí, cresceram os temores de extradição para os Estados Unidos, onde poderia ser condenado a cumprir até 175 anos de prisão. No fim de 2022, os jornais que tinham publicado material confidencial do Wikileaks em 2010, o britânico The Guardian, o estadunidense The New York Times, o espanhol El País, o francês Le Monde e o alemão Der Spiegel, pediram em carta que os Estados Unidos derrubassem as acusações contra Assange. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Do caso Assange, a gente agora vai falar das eleições municipais aqui no Brasil. O deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, anunciou nesta terça-feira a equipe que vai atuar na elaboração do plano de governo. O time anunciado por Boulos traz nomes como o da arquiteta e urbanista Raquel Ronick e do médico sanitarista Gonzalo Vencina. A equipe de Boulos terá especialistas em temas como transporte, meio ambiente, mobilidade, segurança e educação. Carolina Oliveira conta tudo isso pra gente agora. O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, divulgou quem são os integrantes da equipe que montará o seu plano de governo. Entre os nomes estão a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e o ex-ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Benedito Mariano. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Boulos anunciou os membros do grupo que está escrevendo, em suas palavras, um programa de governo completo e embasado. A gente reuniu uma verdadeira seleção de especialistas dos mais variados assuntos, que estão escrevendo, junto comigo e com a Marta, um programa de governo completo e embasado para São Paulo. Nós reunimos pessoas que são referências nas suas especialidades e que me deram a honra de compartilhar seu conhecimento para construir a São Paulo que a gente quer para os próximos anos em várias áreas. Na saúde, na segurança, na educação, no transporte, no meio ambiente, na cultura, na área de gestão e inovação, dentre muitas outras. Diversas reuniões, olhando a cidade como um todo, formulando soluções integradas. Nós trouxemos pessoas que vieram de outros partidos, de outras gestões, de movimentos sociais e que estão conosco por um propósito: fazer por São Paulo mais e melhor. A pré-candidata a vice, Marta Suplicy, do PT, também falou sobre a sua trajetória enquanto prefeita de São Paulo entre 2001 e 2005, para destacar a composição da equipe. Eu sei como o trabalho de um prefeito pode mudar a vida das pessoas. No meu mandato, eu criei o CELS, o bilhete único, o Passa Rápido, o orçamento participativo e mais um monte de conquistas que estão aí até hoje. Assim como eu já fiz, agora trouxemos as melhores cabeças de cada área para trabalharmos juntos. Isso me dá ainda mais certeza de que eu fiz a escolha certa quando aceitei ser a vice do Boulos. Boulos está na liderança das pesquisas de intenções de voto na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo pesquisa da Atlas Intel e CNN, divulgada no último dia 19, a diferença entre o deputado federal e o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, no entanto, diminuiu. Em 28 de maio, o candidato pessoalista despontava com 37,2% e o MDBista
tinha 20,5%. Agora, Boulos tem 35,7% das intenções de voto e Nunes 23,4%. Em terceiro lugar, o empresário e influencer Pablo Marçal, do PRTB, aparece com 12,6%. Em seguida, vem Tabata Amaral, do PSB, com 10,7%. O deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, tem 6,9% das intenções. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, 5,8%, e a economista Marina Helena, do Partido Novo, 2%. Já o metroviário Altino Prazeres Júnior, do PSTU, não pontuou. Cerca de 1% dos eleitores disseram ainda não saberem quem votar. Ainda de acordo com o levantamento, votos brancos ou nulos somaram 1,8%. A pesquisa se baseou em entrevistas feitas nos dias 10 e 11 de julho com 2.220 pessoas, escolhidas por meio do recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos e o nível de confiança do resultado é de 95%. Entre os nomes anunciados por Boulos estão Ana Camila Miguel, Orçamento Público, Ana Odila, Transporte Público, Aldaísa Ciposati, Assistência Social, Andréia Batista, Igualdade Racial, Benedito Mariano, Segurança Pública, Celso Carvalho, Meio Ambiente, Cida Pérez, Educação, Daniel Annenberg, Gestão e Inovação, Daniel Cara, Educação, Eduardo Silva, Meio Ambiente, Gonzalo Vecina, Saúde, Joselício Júnior, Cultura, Marco Antônio Rocha, Desenvolvimento Local, Mariane Pinotti, Saúde, Natália Oliveira, Direitos Humanos, Rafael Calabria, Transporte Público, Ramates Facino, Igualdade Racial e, por fim, Raquel Ronick para a área de Urbanismo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira. Vamos seguir falando sobre eleições? Olha só, o Brasil de Fato tem feito uma análise sobre as pesquisas de intenção de voto nas regiões do país. No norte, por exemplo, os estudos têm apontado que candidatos filiados a partidos do Centrão estão entre os favoritos e com chance de vitória nas capitais. Vamos saber detalhes com Carolina Oliveira. Em 6 das 7 capitais da região norte do país, já é possível ver uma fotografia da corrida eleitoral. Em 4 delas, partidos do chamado Centrão lideram as pesquisas para as prefeituras locais: Manaus, Rio Branco, Macapá e Porto Velho. Nas outras 2, Belém e Palmas, candidatos da extrema-direita aparecem à frente. Não é possível analisar o cenário eleitoral em Boa Vista, porque não há pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral e divulgadas desde janeiro deste ano. As 2 últimas, protocoladas por cidades e participações em Instituto Veritá, respectivamente em junho, não foram publicadas. Em Manaus, o atual prefeito, Davi Almeida, do Avante, aparece à frente, segundo pesquisa da Quaest, divulgada em 11 de maio deste ano, com 30% das intenções de voto. Logo atrás está o deputado federal Amon Mandel, do Cidadania, que soma 27%. O levantamento anterior do Paraná Pesquisas, publicado em 28 de abril, confirmou a polarização entre os 2 candidatos. Nesta pesquisa, Almeida aparece com 29,5% e Mandel chega a 26,4%. Se vencer, o candidato do Cidadania pode ser o primeiro prefeito de capital diagnosticado com transtorno do espectro autista. Por enquanto, Tião Bocalon, do PL, é o único prefeito de capital do norte que não aparece à frente com possibilidade de conseguir a reeleição. O mandatário de Rio Branco soma 34% das intenções de voto contra 39% de seu principal adversário na disputa, o ex-prefeito Marcos Alexandre, do MDB. Os números são da pesquisa da Real Time Big Data divulgada em 9 de maio deste ano. Na outra ponta está Dr. Furlan, do MDB, prefeito de Macapá e pré-candidato com o maior índice apontado por pesquisas em todas as capitais do país. São 74,3% das intenções de voto contra apenas 5% do ex-senador Josiel Alcolumbre, do União Brasil. Em Belém, a pré-candidatura do atual prefeito Edmilson Rodrigues, do PSOL, até aqui não decola. Com altos índices de reprovação de sua gestão, o PSOLista aparece em terceiro no levantamento da Paraná Pesquisas de 18 de junho deste ano, com 13%.
Liderando a corrida eleitoral está o deputado federal Éder Mauro, do PL, com 30%, seguido pelo deputado estadual Igor Normando, do MDB, que soma 18,4%. Em Porto Velho, o Centrão volta a dominar completamente a disputa. Mariana Carvalho, ex-deputada federal do União Brasil, é quem lidera a corrida eleitoral para a prefeitura local, com 21,4% das intenções de voto. O levantamento é da Fênix, publicado no último domingo. Logo atrás está o deputado federal Léo Moraes, do Podemos, que tem 17,6%. O jornal Correio do Povo divulgou no último sábado a mais recente pesquisa sobre as eleições em Palmas. O levantamento mostra a deputada estadual Janade Vacari, do PL, à frente. Ela aparece com 41% das intenções de voto, seguida pelo deputado estadual Eduardo Siqueira, do Podemos, que tem 26%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho e Caroline Oliveira. A ministra Marina Silva afirmou que o Pantanal vive uma das piores situações. Ela explicou que os incêndios que atingem o bioma nos últimos dias são resultado de uma combinação de um período de seca com a ausência de intervalo entre os fenômenos El Niño e El Niña. Ela também comunicou as ações do governo federal e a gente vai saber detalhes na reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional. Estamos diante de uma das piores situações já vistas no Pantanal. Essa foi a declaração da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao comentar os incêndios que atingem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A ministra participou nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, da segunda reunião da Sala de Situação para Prevenção e Controle de Incêndios no Pantanal. Marina Silva disse que houve uma antecipação do período de seca na região, que normalmente acontece no segundo semestre. Nós estamos diante de uma das piores situações já vistas no Pantanal. Toda a bacia do Paraguai está em escassez hídrica severa. Nós não tivemos a cota de cheia, não tivemos o interstício entre o El Niño e La Niña, e isso faz com que uma grande quantidade de matéria orgânica em ponto de combustão esteja causando incêndios que são fora da curva em relação a tudo que se conhece. Ainda foi anunciado o reforço de mais 110 combatentes para atuar no Pantanal. No momento, 250 brigadistas trabalham no combate às chamas. Nesta quarta-feira, o governo vai divulgar o orçamento para prevenção e enfrentamento aos incêndios. E na sexta-feira, uma comitiva ministerial segue para Corumbá, em Mato Grosso do Sul, para avaliar a situação no estado. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou a liberação de 100 milhões para o Ministério do Meio Ambiente, que já estão sendo alocados para IBAMA e ICMBio. Tebet comentou a ida a Corumbá. Nós vamos dar a devida atenção aos dois estados igualmente, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas como o maior foco de incêndio nesse momento é no estado de Mato Grosso do Sul, mais de 50% no município de Corumbá, que é um dos maiores municípios, inclusive, territorialmente falando, do Brasil, na sexta-feira nós estaremos descendo em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, onde nos encontraremos com o governador do estado, estaremos em loco analisando, vendo, levantando todo o diagnóstico. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os municípios que mais desmataram são os que apresentam maior incidência de incêndios. É o caso de Corumbá, no sul mato-grossense. Além disso, os dois estados já decretaram a proibição do manejo de fogo até o fim do ano, inclusive as queimadas controladas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. E quem são os principais afetados por esses incêndios? A repórter Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional, ouviu especialistas que relataram como o incêndio atinge animais, a população e a própria vegetação nativa. O menor bioma do Brasil, mas com números grandiosos. Maior área úmida do mundo, a mais preservada em termos de vegetação nativa, Patrimônio Mundial da Humanidade. Uma região de 150 mil quilômetros quadrados que reúne 5 mil espécies de plantas e de animais. Estamos falando do Pantanal, que arde em chamas neste momento, deixando em risco não só a fauna e a flora, como a população,
a pecuária, que é a principal atividade econômica da região, e o turismo. A analista de conservação do WWF, Cíntia Santos, explica que no Pantanal o sistema hídrico forma o seu ciclo, favorecendo a diversidade e a conexão entre nascentes, plantas e animais. Ela faz uma comparação com o corpo humano. Se a Amazônia é considerada o pulmão do mundo, o Pantanal é o rim, responsável pela filtragem da água. A gente costuma dizer que o Pantanal é como se fosse o rim. Até o desenho dele lembra o rim, a gente brinca um pouco, né? Mas se você pensar na estrutura do corpo humano, ele é por onde existe um fluxo hídrico muito fluido. Essa questão de escoamento da água, né? Chove muito lá na parte alta e essa água vai descendo, vai correndo toda para o Rio Paraguai escoa para o Rio Apa, o Apa vai lá para o final e acaba saindo lá no mar. Toda essa dinâmica, a gente fala de filtragem. Por ser uma área úmida, o Pantanal funciona como um regulador de temperatura e serve de casa para diversas espécies que estão ameaçadas em outros biomas, como a onça-pintada, a ariranha e a arara azul. O Gustavo Figueroa, que é biólogo do SOS Pantanal, explica que as queimadas fazem parte da rotina da região, mas que a preocupação neste momento é maior, porque mesmo a capacidade de resiliência da vegetação ao fogo não é mais a mesma. O Pantanal, ele tem uma certa resiliência ao fogo, mas nessa quantidade, nessa frequência que a gente tem visto nos últimos anos, o Pantanal vai perdendo essa resiliência. Muitas espécies que estão começando a rebrotar depois do fogo, vem outro fogo novamente e queima elas. E são os répteis, como jacarés, cobras e calangos, e os anfíbios, como sapos e rãs, os primeiros a sofrerem, porque não têm a capacidade de locomoção que as aves, por exemplo, têm. Os mamíferos sofrem depois, segundo Gustavo, num cenário de terra arrasada, e a população que sente os impactos em todos os sentidos, como explica Cíntia Santos, do WWF. Com menos chuva, com mais seca, a gente tem impacto primeiro na saúde e depois na obtenção de recursos naturais, produção de matéria-prima, desenvolvimento e fornecimento de produtos que a gente usa nas grandes cidades, né? Então a gente tem impacto em cadeia e aí é um efeito dominó, né? Que as coisas acontecem de uma forma que a gente tem desde uma perda do recurso essencial até o final do processo, que a gente não vai ter mais acesso àquele recurso. Nesta terça-feira, o total de focos de incêndio na região só este mês chegou a 2.473. São 110 focos ativos no momento, segundo o programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O governo reforçou as equipes de combate ao fogo e anunciou a liberação de recursos. No estado, as cidades atingidas estão em situação de emergência. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta terça-feira, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. 7 ministros votaram justamente pela descriminalização. Entre eles estão Dias Toffoli. Ele pediu para explicar o próprio voto proferido na semana passada e que havia sido considerado um voto médio. Hoje, ao se explicar, ele afirmou que não ficou explícito que o posicionamento dele é pela descriminalização do porte. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Esse foi o objetivo da lei de 2006. O uso de maconha em locais públicos permanece sendo ilegal. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o STF critica o consumo de drogas. Ele também explicou que o consumo pessoal é um ato ilícito, mas sem natureza penal. E esse julgamento no STF animou o Senado a discutir uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que justamente criminaliza o porte e a posse de todas as drogas, ou seja, no caminho inverso do que a Suprema Corte acabou de decidir. A proposta já foi votada e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, o texto de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Ele, inclusive, criticou a decisão do STF e afirmou que o tema deve ser tratado pelo Congresso Nacional. O repórter Afonso Bezerra vai explicar melhor que história é essa pra gente. A proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e posse de todas as drogas no Brasil foi alvo de denúncia da ONG Conectas nas Nações Unidas.
A entidade apontou que a PEC das drogas faz parte de uma escalada legislativa contra os direitos fundamentais no Brasil, após a derrubada das saidinhas de presos pelo Congresso. O pronunciamento ocorreu durante sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, na última segunda-feira, dia 24. A ONG argumenta que o texto aprofunda os problemas da atual legislação penal, ao não distinguir usuário de traficante, afetando principalmente os jovens negros no país. A denúncia foi reforçada por meio de um vídeo enviado ao Conselho das Nações Unidas. Em 2022, mais de 832 mil pessoas estavam privadas de liberdade, sendo que cerca de 1/3 é pela lei de drogas. O Estado brasileiro responde ao uso de substâncias com a proibição, punição, internação forçada e a violência policial, que é, em muitos casos, letal. A Conectas defendeu a adoção de políticas de drogas baseadas na redução de danos e que envolvam a sociedade civil em sua construção. Para a ONG, é urgente que o Estado brasileiro se abstenha de legislar contra direitos humanos no sistema de justiça criminal. A organização acrescentou ainda a necessidade de se implementar medidas de atenção e cuidado em liberdade, que sejam construídas com a participação da sociedade civil. A chamada PEC das drogas foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no dia 12 de junho. Na prática, a emenda altera a Constituição para criminalizar a posse e o porte de toda e qualquer droga ilícita, sem autorização, independente da quantidade das substâncias. De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, a proposta foi criada em reação ao julgamento no STF sobre a descriminalização da maconha. O texto foi aprovado pelos senadores em abril e agora segue para a Comissão Especial da Câmara, antes de ir a plenário, ainda sem data para a votação. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. Agora a gente vai falar de educação. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu prazo de 10 dias para que o governo de São Paulo explique o modelo de escolas cívico-militares. A decisão do ministro partiu de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, movida pelo Partido dos Trabalhadores. O PT contestou na Justiça que o modelo de escolas cívico-militares é inconstitucional. Além disso, denunciou também que esse formato fará com que militares à reserva recebam salários maiores do que os professores da rede estadual. Na quinta-feira da semana passada, o governo do estado publicou uma resolução em que determina que as polícias da reserva serão responsáveis por ensinar conteúdo do chamado Projeto Valores, uma disciplina extracurricular que deve abordar temas, por exemplo, como a divisão dos poderes da República. Salomão Ximenes, professor de Direito da Universidade Federal do ABC, participou do Programa Central do Brasil, uma parceria do Brasil de Fato com a TVT, apresentado por Luana Ibelli. Salomão Ximenes afirmou então que esse projeto adotado pelo governo de São Paulo recupera o modelo de educação implementado pela ditadura militar e que fere o conceito de cidadania previsto na Constituição Federal. Essa opção, colocada no regulamento, já antecipada na lei aprovada na Assembleia Legislativa, que propõe a militarização das escolas no estado de São Paulo, iniciando com 100 escolas a serem militarizadas, ela na verdade vai recuperar, eu tenho destacado isso, o projeto pedagógico da ditadura militar no país, ou seja, da ditadura cívico-militar, quando a gente pode recuperar a história da educação, e vai mostrar que logo com a implantação da ditadura, as disciplinas de sociologia, de filosofia, foram substituídas por duas disciplinas, a educação moral e cívica e a organização social e política brasileira, a famosa OSPB. Foram disciplinas que vigoraram durante toda a ditadura e não à toa deixaram de existir no processo de redemocratização. Quando a gente lê o conteúdo que a resolução aponta para essa disciplina Projeto Valores, chamada de uma disciplina extracurricular, é muito evidente para qualquer pessoa que tenha tomado contato com a literatura sobre a educação na ditadura militar, que o conteúdo que está colocado nessas disciplinas é o conteúdo das disciplinas da ditadura, baseada numa noção de cidadania, isso é importante que as pessoas entendam, ou seja, porque o projeto fala em cidadania, fala em participação, mas sob que concepção? É uma concepção de uma cidadania tutelada, uma cidadania autoritária,
uma cidadania da lei e da ordem, não a cidadania que está inscrita na Constituição de 88, que é a ideia de uma cidadania plural, em que prevalece o debate, o respeito, a divergência, né, a possibilidade, inclusive, dos estudantes, das comunidades participarem efetivamente da gestão democrática das escolas. Então, na verdade, ou seja, é lamentável, né, que agora, em 2024, passados mais de 35 anos da Constituição de 88, o governo do Estado de São Paulo recupere o projeto pedagógico da ditadura com todas as suas letras e sem nenhum tipo de constrangimento, né, baseado numa ideia de cidadania tutelada, de doutrina de segurança nacional, em que são os militares os responsáveis por dizer o que é cidadania no país, né, e não a própria cidadania. Essa é a concepção, ou seja, os militares dizem até onde nós, cidadãos, podemos ir com a nossa cidadania. E é essa doutrina que vai ser ensinada nas escolas militarizadas, caso elas não sejam barradas pelo movimento social e pelas próprias ações que você comentou, né, a reportagem comentava, que estão em discussão no Supremo Tribunal Federal nesse momento. Ou seja, professor, não é uma coisa nova, isso já foi implantado aí num período de trevas, né, da nossa história. Quais podem ser as consequências, né? A gente já viu isso lá atrás, o que isso causou aí no nosso ensino, já que já foi implementado e a gente já viu que o resultado não foi bom, né? Veja, é uma recuperação muito explícita, né, de uma noção de educação antidemocrática. É importante dizer também que São Paulo não é o primeiro, não é pioneiro, digamos assim, na implantação das escolas cívico-militares. Esse é um projeto que tem pelo menos 10 anos de existência no país, foi implementado em diversos estados, talvez com maior destaque. E esse processo de militarização é um processo, eu tenho chamado de ocupação militar das escolas, né? Tem a ver com uma dinâmica mais geral na sociedade brasileira, que é uma dinâmica reacionária, conservadora, em que os setores militares, no caso aqui desses projetos militares da reserva, né, ou seja, que já estão aposentados, digamos assim, veem na possibilidade de atuar nas escolas uma dupla função, né? Ou seja, tem dois objetivos colocados nesse processo de militarização, tanto em São Paulo quanto no restante do país. O primeiro objetivo é o objetivo de complementação salarial, né? Ou seja, oficiais da reserva, praças da reserva, não necessariamente também são servidores públicos valorizados, né? Eu tenho dito que é importante que eles possam, inclusive, reivindicar os seus direitos, melhorias salariais, né? Mas não é legítimo que isso seja feito com recursos da educação pública. O que se tem feito nesses processos é pagar esses profissionais militares da reserva mais do que a título de complementação salarial, ou seja, além do que eles já recebem de aposentadoria, se paga a eles mais do que se paga a um professor concursado das redes públicas. No caso de São Paulo, vai se pagar de 6 a 9 mil reais por mês para esses militares, quando o piso salarial de ingresso de um professor formado, né, e concursado no estado de São Paulo é de 5 mil reais. Isso é um absurdo, ou seja, e se vê aí uma possibilidade, né, de complementação salarial da parte desses setores militares. Agora, tem também um segundo objetivo, né, não é só a questão financeira, né, mobilizada, que tem sido bastante discutida. Existe, de fato, um projeto pedagógico, né, ou seja, um projeto que questiona as conquistas sociais e democráticas do processo de redemocratização da década de 80, da Constituição de 88, que defende uma sociedade hierarquizada, autoritária, em que os militares têm um poder sobre a política, né? Ou seja, a gente tem visto um crescimento do que se chama de militarização da política, né? Ou seja, a participação crescente desses setores junto aos partidos políticos, ao Congresso Nacional. Nós vimos a tentativa de golpe do 8 de janeiro do ano passado, né? Ou seja, a militarização das escolas é parte deste problema. Talvez a parte mais cruel e mais perigosa, né? Porque aí nós estamos falando dessa ideologia militarista, autoritária, implantada nas escolas como forma de reprodução de uma concepção autoritária de mundo, de uma concepção antidemocrática. Nós não sabemos, sinceramente, qual vai ser o efeito disso na construção das consciências, na formação dos estudantes, dos educadores e das educadoras do futuro. Mas nós podemos estar, neste momento, né, plantando sementes, digamos assim, da pior espécie, ou seja, sementes de autoritarismo, de fascismo, né, que vão se implantando nas escolas, contrariando uma visão
de educação plural, de educação democrática, que é justamente o que está escrito na Constituição, na LDB, no Plano Nacional de Educação. E assim, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã a gente está de volta sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa pela radiobrasildefato.com.br e um pouquinho mais tarde, a partir da 1 da tarde, a gente chega junto aqui em São Paulo pela Rádio Brasil Atual, RBA 98,9 FM. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra na matéria de divulgação diária do nosso programa. O programa também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Camila Aguiar e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio e toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.